Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de agosto de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, as últimas horas em Brasília foram de muita tensão. A situação no país está bastante preocupante devido, primeiro, a que os bolsonaristas estão preparando uma ofensiva que tanto o governo, quanto o STF, quanto a Polícia Federal e até a ABIN consideram um novo plano golpista, na verdade a continuação do mesmo plano golpista, agora vitaminado pela interferência dos Estados Unidos. O que é que está acontecendo? Em primeiro lugar, essa situação, essa prisão do Bolsonaro não foi intempestiva e não aconteceu apenas por conta da violação da cautelar no domingo pelo Flávio Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro. Há mais coisas por trás e o nome do que está por trás de tudo isso é celular. Veja que na operação da Polícia Federal, que colocou a tornozeleira em Bolsonaro, foi apreendido um celular dele e o Bolsonaro passou a demonstrar, inclusive, um grande abatimento após a apreensão do celular dele. E agora, inclusive, foi apreendido um outro celular, um aparelho S24, e, na verdade, há uma crença em Brasília, no governo Lula, inclusive, de que o que foi encontrado pela Polícia Federal no celular de Jair Bolsonaro, na operação do dia 17 da Polícia Federal, que colocou a tornozeleira nele, é algo envolvendo o governo dos Estados Unidos. Fala-se, inclusive, em mensagem do governo dos Estados Unidos no celular do Bolsonaro, conversas, inclusive, envolvendo a situação de o governo norte-americano está tentando tramar uma insurreição aqui no Brasil contra o governo e contra o STF, na verdade contra as instituições brasileiras, para uma virada de mesa muito forte, envolvendo inclusive as Forças Armadas, e não se tem ainda muitos detalhes sobre isso, mas a ideia é que o governo dos Estados Unidos e alguns militares brasileiros estão envolvidos em tudo isso. Então eu vou apresentar os fatos que eu tenho, que eu apurei aqui para você até o momento, mas uma coisa, quem acredita naquilo que eu falo, se quiser acreditar, tem algo muito sério no ar acontecendo e isso pode estourar a qualquer momento e é preciso que todos fiquemos muito atentos, porque está longe de terminar essa novela. Pelo contrário, ela começou com a prisão de Bolsonaro. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, publicou na rede social X uma crítica à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, que decretou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. A autoridade americana disse: os impulsos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. Seu suposto crime? Aparentemente criticar o ministro Moraes, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. Moraes decretou a prisão domiciliar na segunda-feira, afirmando que o ex-presidente tem reiterado descumprimento das medidas cautelares. Segundo a decisão, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo. A percepção do Supremo Tribunal Federal, especificamente, é que o Bolsonaro acabou
tensionando, acabou indo para um tudo ou nada, ou seja, cavando essa prisão domiciliar. Por que isso? Porque já havia, como a gente viu na reportagem da Geisa, determinações da Justiça, determinações do Supremo Tribunal Federal, do que podia e o que não podia ser feito. Isso tudo já tinha sido esclarecido, inclusive com questionamentos da defesa. Então, o movimento do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximando do julgamento da tentativa de golpe de Estado foi exatamente de criar um fato político na avaliação de ministros da Corte. E, diante disso, não restava outra alternativa, porque foi um descumprimento explícito de uma determinação judicial. É importante, nesse momento, a gente separar. Uma coisa é essa investigação que está acontecendo e que Bolsonaro foi para a prisão domiciliar. É a investigação por tentativa de coagir a justiça. A outra coisa é o julgamento da tentativa de golpe de Estado, que tem agora já para ser analisada pela primeira turma já em setembro, a finalização desse julgamento e principalmente do chamado núcleo crucial. Eu já dei a informação para vocês, repassei a informação de que a Polícia Federal, sim, nesse momento está dentro da casa dele, cumprindo com o mandado de busca e apreensão. E depois disso pintou uma outra informação. Cadê a Carla Ramil, por favor? Exatamente por isso que eu chamo a nossa Carla Ramil. Carla, a Polícia Federal está dentro da casa do ex-presidente nesse momento, cumprindo com o mandado de busca e apreensão, e tem um ponto interessante que chegou para a gente também a respeito desse cumprimento de busca e apreensão, Carla. É isso mesmo, Joel. A apuração do nosso produtor investigativo aqui do Brasil Urgente, Leandro Santana, já estão com o celular. Ele já foi apreendido, o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro já está nas mãos da Polícia Federal, Joel. Tá, o mandado de busca e apreensão foi para isso, muito provavelmente, para retirar esse aparelho celular e outros. Estão dando uma busca na casa dele exatamente para tentar encontrar, provavelmente, outros aparelhos celulares. Agora é prisão mesmo. É uma prisão domiciliar em que ele vai ficar dentro da casa dele sem qualquer tipo de comunicação. Bom, em primeiro lugar, é como diz esse colunista aqui do Portal Metrópolis, o fato é que nós estamos vivendo uma continuação do golpe. Não mudou nada, eles continuam tentando solapar a democracia brasileira. Inclusive, eu ouvi hoje um outro jurista, o Maerovitch, no UOL, dizendo a mesma coisa. É golpe, e os Estados Unidos, com a eleição de Trump, se uniram a esse golpe. Que nome se dá a intervenção de um país em assuntos internos de outro para favorecer um líder político acusado de ter cometido uma série de crimes, mais grave dos quais o de abolição violenta da democracia? Só há um nome possível: tentativa de golpe. Continuam tentando dar o golpe que não deu certo em 2022 e 2023. Após a prisão de Bolsonaro, ministros do STF esperam muita atenção até novembro de 2026 e talvez depois, né? Porque a gente sabe que a eleição de 2022, que terminou em novembro, não terminou os problemas. Aumentou. Eles continuaram indo para cima. Quer dizer, muitas pessoas não entendem que o Brasil hoje vive uma situação na qual, se o judiciário tratar como se fosse um caso qualquer, um caso criminal qualquer, essa trama golpista vai ser vitoriosa, porque é preciso usar força contra eles, força da lei. E nada do que foi feito até aqui foi fora da lei. Agora, tratar uma situação de emergência, de ameaça à democracia, de ameaça às instituições brasileiras, com muita brandura, esperar, vamos com calma e não sei o quê, não. Aí não, ninguém está dizendo para violar a lei, mas não tem nada fora da lei, mas precisa ser muito duro, precisa usar a lei em toda a sua crueza, não é? Vamos lá. O governo Trump reagiu à prisão domiciliar de Bolsonaro e condenou Alexandre de Moraes. Ora, mas o que é isso? O que é que o Donald Trump tem que ver com isso? Que direito ele tem de se meter nisso? Né? Vamos supor que tivesse uma eleição fraudada, mas é uma ação penal. É uma ação penal
da qual as provas abundam. Há vídeo do Bolsonaro dizendo que teria que dar um golpe. Ele não quer aceitar o resultado da eleição. Simples assim. E não há nenhuma hipótese cabível de que tenha havido qualquer coisa de errado. Você tem militares dizendo que não teve nada de errado na eleição brasileira. Muito bem. Enquanto isso, a tensão política vai explodindo no Brasil. Você tem o mercado financeiro. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Com os bancos. Porque os bancos estão numa sinuca de bico. Então, se a tal lei Magnitsky pede para sancionar o Moraes e o governo brasileiro, não só o governo, não, o judiciário brasileiro não permite, o Cristiano Zanin é o relator de um pedido do PT para que não seja atendido pelo sistema bancário brasileiro as determinações da tal lei Magnitsky, que é uma lei que eles chamam que é lei global, que é uma loucura, né? Porque o que os Estados Unidos querem dizer com lei global é uma lei que eles criam, mas que vale para todo o planeta. Veja, é assim, eles se dão o poder de criar uma lei para interferir no planeta inteiro. É algo que a gente não consegue entender, mas o que é? Vocês são donos do planeta Terra, é isso? Bom, vamos em frente. O PL, o Partido Bolsonaro, planeja o impeachment do Moraes no Senado e anistia na Câmara como reação à prisão de Bolsonaro. Só isso que eles querem, né? Então, eles estão indo para tudo ou nada. Querem o impeachment do Alexandre de Moraes e querem que jogue o processo todo no lixo. Na verdade, eles querem aquilo que o Trump está mandando a gente fazer. O STF segue com a segurança reforçada porque há uma crença no STF, devido a alguns fatos que eu vou explicar aqui, de que a encrenca está só começando. Vem 2026 por aí, vai ser uma eleição incandescente e, mais uma vez, violência. A gente sabe que teve mortes em 2022, nós já tivemos atentados à bomba ao STF e por aí vai. Após a prisão do Bolsonaro, a oposição faz uma reunião de emergência por anistia e pauta anti-STF. Ou seja, eles estão falando de atacar o tribunal. Pauta anti-STF. Eles querem retaliar o tribunal. Simples assim. Eles querem atacar o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário está fazendo o quê? Está julgando um réu, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, denunciado pela Polícia Federal, com fartas provas. O que é que eles estão pretendendo com isso? Vamos ver. A prisão domiciliar de Bolsonaro inflama a volta dos trabalhos ao Congresso, porque vai ter uma pressão muito grande, oposição e governo ali, né, direita e esquerda se degladiando, e a direita com uma maioria sólida, né, com poder para criar muita confusão. A polícia reforça a segurança e fecha a esplanada dos ministérios após a prisão domiciliar do Bolsonaro, porque eles estavam preparados para causar encrenca ontem, não é? Você vê que eles fizeram um buzinaço, uma carreata, saíram pela rua, estavam exaltados. E o PL testa a radicalização do discurso dos puxadores de voto. Então, veja, é algo que quando você fala em radicalização do discurso dos puxadores de voto, significa que eles vão incitar a população. Olha o tamanho do problema que está acontecendo aqui. Aliados de Bolsonaro, inclusive, veem o post de Flávio Bolsonaro como isca para a prisão e nova ação de Trump contra Moraes. Então, há aliados de Bolsonaro que estão dizendo que o Flávio fez aquele telefonema para o pai, para que o pai fosse preso ao falar no telefone, que ele já saberia disso, até porque ele é advogado, o Flávio Bolsonaro, para desencadear uma ação do Trump. Também é verossímil. Bolsonaristas esperam que prisão de Bolsonaro acelere sanção de Moraes a Trump e a aliados de Moraes. Mas eu não cheguei no ponto ainda. Tem algo surpreendente aqui que você vai ver. Vamos lá. Os bolsonaristas esperam que a prisão do Bolsonaro acelere a sanção do Trump. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos criticou a prisão domiciliar de Bolsonaro e diz que há uma ditadura judicial no Brasil. O governo
Lula avalia que a prisão de Bolsonaro vai aumentar a pressão dos Estados Unidos e Texas, enquanto isso, mostra como é hipócrita a postura do Trump. O Texas, um estado totalmente trumpista, ordenou a prisão de democratas que não participaram numa votação para impedir que ela acontecesse. E eles estão dizendo, e os Estados Unidos que fazem uma coisa dessa, estão dizendo que aqui tem ditadura. O Bolsonaro, preso, tem uma ligação com a investigação que envolve Eduardo Bolsonaro. Em julho, investigadores entenderam que o ex-presidente passou a atuar junto com o filho nas ações ilícitas e pediram a aplicação de medidas restritivas. O caso envolve as ações dos dois para instigar o governo americano a interferir em assuntos internos no Brasil. E aí vem a bomba. Ministros do governo Lula e ministros do STF ministros do governo Lula veem mais coisa por trás da prisão de Bolsonaro. Nos bastidores, ministros de Lula lembram que a Polícia Federal apreendeu um celular de Jair Bolsonaro 20 dias antes, no dia 18 de julho, antes da ordem da prisão domiciliar. Os ministros do governo Lula avaliam nos bastidores que a participação de Bolsonaro por vídeo nos atos de domingo não foi o único motivo que levou Alexandre de Moraes a decretar a prisão domiciliar do ex-presidente. Em conversas reservadas, auxiliares de Lula desconfiam haver outros motivos. Acho que tem mais coisa aí. Não se esqueça de que eles estão com esses telefones apreendidos há quase 20 dias, comentou um ministro do STF, o ministro do governo Lula. O auxiliar de Lula se referia à operação do dia 18 de julho, quando, por ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal apreendeu o celular de Bolsonaro e fez buscas em endereços dele. No mesmo dia, o Bolsonaro passou a usar a tornozeleira. Até o momento, porém, nenhum conteúdo dos materiais apreendidos pela Polícia Federal nas buscas de julho veio à tona. A Polícia Federal está mantendo segredos sobre o que havia nos celulares. A PF informou apenas que o conteúdo de um pendrive não era nada. Para ministros, o Bolsonaro pediu para ser preso e para desencadear alguma ação do Trump, porque ele sabe que a casa dele caiu, que ele foi flagrado nesses celulares. A ideia, para ser bastante claro para você, é a seguinte: no celular dele tem conversas com gente do governo Trump ou com gente aliada dele que tem conversas com o governo Trump, o que é o mais provável. E que conversas são essas? Vamos lá. A Polícia Federal está analisando o segundo celular apreendido em 20 dias. Foi apreendido ontem, durante a prisão. Investigadores iniciaram a extração do conteúdo do aparelho e havia uma preocupação muito grande em prender o aparelho, que está indicando que nos outros aparelhos, no outro aparelho de Bolsonaro apreendido, tinha fogo lá dentro. Investigadores iniciaram, na noite de segunda-feira, a extração do conteúdo do novo aparelho celular do Bolsonaro, alvo de mais uma operação. Foi apurado que o procedimento é conduzido por delegados da Diretoria de Inteligência Policial, DIP, setor responsável por concentrar inquéritos contra integrantes do clã Bolsonaro e aliados próximos. O aparelho, um Samsung Galaxy S24, foi apreendido com Bolsonaro, quando ele chegava ontem em casa. Muito bem. Para Moraes, post de Carluxo com apelo para seguir o perfil de Bolsonaro expõe ação coordenada. Ao decretar a prisão do Bolsonaro, Moraes afirmou que houve uma atuação coordenada de 3 de seus filhos com evidente intuito de interferir no julgamento. Não foram apenas as recorrentes falas de Eduardo direto dos Estados Unidos e o post de Flávio, que exibe Bolsonaro participando do ato bolsonarista em Copacabana no domingo, publicação apagada depois pelo senador, que corroboraram o entendimento do ministro. Você vê que tem mais coisa aí. Falou Metrópolis e falou aqui o Globo. Com o pai preso, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, planeja ir a Washington. E aí o que se acredita mesmo, para ser claro para você, através, inclusive, de conversas que eu tive hoje
é que há uma tentativa de envolver militares insatisfeitos com a situação atual e, inclusive, com a prisão de Bolsonaro, com a submissão das Forças Armadas aos comunistas, foi o que eu ouvi. Tá? Todo mundo vai usar Bolsonaro e depois vai descartá-lo, porém, minha amiga, meu amigo, eu concordo plenamente com isso. A prisão dele não vai paralisar a agenda política e o governo está com o cofre cheio para pagar emendas em pleno ano eleitoral. Então, aí, o que está acontecendo é que o Bolsonaro vai ser usado para o apoio que ele tem entre o eleitorado de direita para eleger um monte de gente e depois deixa ele lá na cadeia. Isso ninguém duvida, né? Ele fez isso com tanta gente, inclusive. E aí o julgamento do Bolsonaro tem datas previstas. Serão as 5 terças-feiras que haverá no mês de setembro. Né? O mês de setembro tem 5 terças-feiras, então vai ser uma sessão do julgamento por semana, porque o que é que eles acreditam? Os ministros do STF acreditam que cada julgamento vai ter muitos desdobramentos que vão tomar a semana inteira. Então vai pegar, provavelmente eles vão começar com Bolsonaro, no primeiro dia do julgamento, e aí vai ter os votos dos ministros, vai ter a apresentação de provas. Então eles vão dividir, vão pegar os réus principais, né, que são o Bolsonaro, o Braga Neto, depois você vai ter o Ramagem, né, então esses principais e depois o resto dos dias para o julgamento dos menos importantes do núcleo 1. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.